Ah, tá. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos. Às 17h05, damos início à 38ª sessão. 39ª, não é? Nona. A 38ª sessão ordinária. No momento que solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Estão presentes no plenário 6 vereadores. 7. 7 vereadores. A 39ª sessão ordinária, como havia dito. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos e eu vou tomar a liberdade de ler um trecho da Bíblia. Solicito àqueles que puderem ficar de pé, por gentileza. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória e na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Nesse instante, coloco em votação as atas da 37ª, 38ª, sessões ordinárias, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª e 45ª sessões extraordinárias. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovada oficício. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente desta sessão. Projeto de Resolução 2122/16. Altera a redação do artigo 299 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de Atibaia. A Comissão de Justiça. Projeto de Lei número 0082/16. Declara de utilidade pública a entidade sem fins lucrativos, denominada Associação de Luthiers do Brasil, de autoria do vereador, presidente dessa casa, doutor Edson Bento Leite. A Comissão de Justiça e Finanças. Projeto de Lei número 0083/16, autor José Carlos Machado. Assunto: dispõe sobre denominação de rua. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças.
Projeto de lei número 0084/16, autor Emil Ono. Assunto: dispõe sobre denominação de ruas. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei complementar número 0015/16. Assunto: dispõe sobre a alteração da lei complementar número 564, de 20 de maio de 2008, Lei Geral da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do município de Atibaia e da outras providências. As comissões de Justiça e Finanças. Parecer Tribunal de Contas 007/2016, processo TC 223.9/003/08, que trata do pregão presidencial número 131/2017 e do contrato número 165/2008, firmado entre a Prefeitura da Estância de Atibaia e a empresa comercial João Afonso Limitada. Despacho. De acordo com o artigo 303 do Regimento Interno dessa Casa, encaminho para publicação no Imprensa Oficial o processo TC 2239/003/08, que trata do pregão presidencial número 131/2017 e do contrato número 165/2008, firmado entre a Prefeitura da Estância de Atibaia e a empresa comercial João Afonso Limitada, fornecimento de cestas básicas, sendo julgada irregular. Após a publicação, remeto à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá o prazo de 30 dias para emitir parecer. A divisão legislativa, onde permanecerá à disposição dos vereadores. Atibaia, 17 de novembro, Dr. Edson Bento Leite. Diverso 0019/16. Encaminha balancete financeiro da receita e da despesa da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, referente ao mês de outubro de 2016. A Comissão de Finanças. Senhor presidente, não temos mais nenhum projeto para ser lido nesse expediente. Também não temos nem pareceres. Passamos à fase de requerimentos. Requerimento 342/16, requer informações sobre o Centro de Zoonose de Atibaia. Requerimento esse subscrito pelo vereador Paulo Fernando Serrano Cata Preta, Jorge Jesus, Paulo Lara Pereira de Araújo e Dr. Ubiratã. Requerimento número 342, de 2016. Está em discussão e votação. Se houver algum vereador interessado, discutir, este é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiais. Senhor presidente, comunica ao plenário se há vereadores que irão assinar os requerimentos com o novo vereador Wilson Vasconcelos Veigas. Requerimento 343/16, requer ao cientista senhor prefeito, junto ao setor competente dessa administração, informações sobre atendimento médico e odontológico nas UBS. Requerimento esse subscreve o vereador Wilson Vasconcelos Veigas, que tem o apoio dos nobres vereadores.
Em discussão e votação, requerimento 343 de 2016. Se houver algum vereador interessado em discuti-lo, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado oficialmente. Requerimento 344/16. Requer ao senhor senhor prefeito, junto ao setor competente desta administração, informações sobre o cumprimento do plano operativo da Santa Casa. Requerimento subscrito pelo vereador Isidro Vasconcelos Veigas, com apoio dos nobres vereadores. Em discussão e votação, requerimento 344 de 2016. Se houver algum vereador interessado, discutir nesse momento. Só em observação, esse requerimento aqui é muito importante, porque ele orienta, em forma de parâmetro, o andamento do planejamento de funcionamento da Santa Casa de Atibaia, com a organização interna junto à Prefeitura e à Secretaria de Saúde. Eu achei esse requerimento muito interessante. Então, acho que a gente precisa ficar de olho, né? Já tivemos problemas recentes com relação à Santa Casa, então acho que é importante a gente manter o foco nessa observância com relação ao andamento, principalmente nos repasses financeiros e o resultado ao atendimento à população. Acho muito importante esse requerimento aqui. Se houver algum vereador interessado em discutir. Tá, acho que o requerimento não é meu, na realidade, doutor, é do Wilson. Mas eu acredito que seria interessante e importante todos nós assinarmos para realmente, para a gente poder dizer que está atento à situação, está atento ao que acontece na saúde pública do município de Atibaia, para a gente poder ficar bastante focado, porque isso é muito importante e diz respeito à vida. Pode falar, Bira. Tá, boa noite a todos. Eu acho importante isso que o presidente falou, que a gente vai ter que realmente dar uma fiscalizada lá, porque eu fiquei sabendo o seguinte, que o conselho gestor da intervenção não está em funcionamento. Sabia disso? Viu, Edson? O conselho, porque assim, na intervenção existe um conselho, que é representantes da sociedade. E esse conselho, ele foi desfeito. Então isso quer dizer que a intervenção, entendeu? Não, assim, não é que não está funcionando. Porque eles vão prestar conta para quem? Direto ao prefeito? Não, está errado isso aí. Entendeu? Então nós vamos, essa é uma gestão tripartite, né? É sociedade civil, poder público então, mas esse conselho gestor, ele foi desfeito com essa nova dupla que veio aí. Sim. Não sei se você está sabendo disso. Estou sabendo, por isso que eu falei a respeito disso. Mais alguém quer falar? Paulo? Gostaria de se manifestar? Não? Não havendo mais vereadores interessados em discutir, coloco em votação o requerimento 344. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado oficialmente. Requerimento 345/16. Tem esse a finalidade de requerer informações ao senhor prefeito municipal referente à conclusão do asfalto no bairro Vale das Flores, em especial da rua Manuel Gomes La Torre, bem como da estrada Fazenda Nova União, nesse município. Requerimento é subscrito pelo vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Requerimento número 345/2016, de autoria do novo vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado oficialmente. Não, presidente, não temos mais nenhum requerimento para ser lido nesse expediente. Passo a palavra ao segundo secretário para que proceda a leitura das indicações. Boa tarde a todos, nobres pares, mesa diretiva.
Senhor presidente, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 231 do regimento interno desta Casa, solicito a dispensa da leitura das indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Encaminho as indicações. Quantas foram, Miriam? 20. Encaminho as 20 indicações ao senhor prefeito. Passa a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura de moção, se assim houver. Moça. Pela ordem, presidente, boa noite. Pedi para incluir um requerimento, presidente, que está sendo protocolado nesse momento. Solicito ao plenário que se manifeste se todos forem de acordo com a inclusão desse requerimento extemporâneo. Permaneçam como estão. Aprovado, será incluído na pauta. Esse requerimento, eu já vou fazer o seguinte, então, para não ultrapassar outros, a gente já aproveita e já lê nesse instante, tá ok? Requerimento. Requer informações ao senhor presidente da Câmara Municipal de Estância de Atibaia quanto à redução das despesas do Poder Legislativo. Requerimento é subscrito pelos vereadores Rodrigo Parras, José Luiz de Oliveira, Almir Bueno do Prado, vice-vereador, Paulo Serrano Cata Preta, vereador José Carlos Massado, vereador Sidney Guerreiro, Fabiano Batista de Lima e Jair Bonilha. Jair está aprovado. E o vereador... Presidente, poderia fazer a leitura na íntegra para eu ter noção do que é esse requerimento, por Sim, favor? acho que poderia ser interessante, até esclarecedor. O vereador abaixo assinado, na forma regimental, requer que o excelentíssimo presidente desta Casa informe quais as providências que foram tomadas no transcorrer desse exercício financeiro para a redução das despesas do Poder Legislativo, considerando a atual falta de recursos financeiros dessa idealidade, tão divulgada por Vossa Excelência. Desse modo, requeiro as seguintes informações. Qual o valor total faltante para manter todos os assessores até o dia 31 de dezembro de 2016? Qual o valor total faltante para manter os assessores dos EDs reeleitos até o dia 31 de 2016? Requeiro também que seja informado se foi observado pela presidência os mandamentos contidos no decreto municipal número 7.932, de 11 de maio de 2016, que limitava despesas do orçamento municipal 2016, a saber: artigo 4º, o contingenciamento de que se trata esse decreto deverá ser aplicado também pelo Legislativo, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei número 4.325, de 17 de julho de 2015, seguindo o percentual estabelecido no artigo 2º, bem como as exceções previstas no parágrafo 1º do mesmo contingenciamento, esse de 5,25%, necessários para manter o equilíbrio financeiro, considerando a queda constante da arrecadação. O presente requerimento justifica-se tendo em vista o comunicado assinado pelo presidente e endereçado aos senhores vereadores, informando que, diante da não suplementação de recursos, não resta outra alternativa, a não ser exonerar todos os assessores, qualquer que seja o gabinete. Fato esse que gera a seguinte indagação: com quais recursos serão pagas as rescisões contratuais, advindas das referidas exonerações? Salão Nobre, presidente Arqueiro Almeida Neves, aos 17 de novembro de 2016. Só para esclarecer, esses dados estão à disposição de todos os vereadores já há bastante tempo. Todos já, inclusive a gente comunicou, fizemos uma... Quem tem amizade não gasta menos, quem não tem amigo gasta mais. A FIP esteve aqui no mês de abril, maio,
fazendo uma avaliação de todo o nosso gasto, de todo o nosso custo operacional, e o que tinha que ser cortado foi cortado. Tanto que a gente, até viagem, a gente para fora, o Daniel recentemente, né, e outros vereadores viajam, a gente tem usado os recursos parcos que nós temos, e nós estamos realmente no limite, né? Tivemos uma queda de receita, o pessoal daqui da Câmara manteve os seus proventos, então, de forma que está tudo à disposição no gabinete, está com a Lia, está com todo mundo, para quem quiser ver. Inclusive, essa avaliação da FIP não tem onde mexer. A gente está tomando uma atitude, porque eu não vou arcar sozinho com o déficit orçamentário que nós temos na casa. Eu não tenho como arcar com isso e depois eu responder no Tribunal de Contas por não fechando as contas desse exercício. De qualquer maneira, para quem quiser, público presente, está nos vendo através online, os vereadores, está à disposição. O estudo foi feito, nós solicitamos já há bastante tempo que houvesse uma readequação, não foi possível, infelizmente, pelo Poder Executivo, pedi por várias vezes que olhasse por aqui para casa, para que pudéssemos não ter que tomar atitude desse tipo, que eu acho que não é a melhor conduta, mas eu acho que mediante o não acordo, né, o não repasse dessas verbas, eu vou ter que tomar uma atitude, e essa atitude é uma delas. Inclusive, essa atitude tem o cunho também de provocar que os vereadores também ajudem a fazer esse coro e cheguem ao gabinete do prefeito e o sensibilize. Se não for assim, vamos cortar na carne. Doa a quem doer. Ponto. Nesse instante, coloque em votação o requerimento. Se houver algum vereador mais algum que quer discutir, os vereadores que concordam com esse requerimento permaneçam como estão. Aprovado oficial. Então, presidente, não temos mais nenhum requerimento para ser lido. Passamos, então, à moção. Moção. O vereador Emil não se encontra, alguém vai assinar a moção com ele também? Moção 0050/16, apresenta a moção de congratulações aos atletas de softball Atibaia. Paula Hikaru Miyaki Tanaka e Alissa Miki Uzami Yokishoba, de autoria do vereador Emil Ono. Bom, essa moção seria para discutir o assunto, mas o titular não se encontra. O senhor assina, vereador? Não. Então. O autor não está aí, é para discussão. Então a gente vai adiar por uma sessão, na próxima sessão a gente coloca, ok? Segunda-feira então ali entra. Mais alguma moção? Não temos nenhuma moção, senhor presidente. Passamos à fase de tema livre. Informe se há algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Daniel Martini. 10 minutos com a parte, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mesa diretora, nobres pares. Boa tarde, público presente, aqueles que nos assistem pela internet. Quero cumprimentar o vereador eleito Júlio Mendes, presente no plenário. Muito bem-vindo à casa. E todos os demais que acompanham a sessão presencialmente também.
Vou falar rapidamente sobre 2 assuntos. O primeiro dele, eu tenho sido procurado há algum tempo por munícipes e pessoas reclamando da condição. Pode soltar o vídeo, Mário, enquanto eu falo a gente vai vendo aí. Se puder apagar a luz, Omeres, eu agradeço também. No meio do ano. Já temos aqui um trecho que tem bastante buraco e o carro o convencional não está conseguindo subir. Então, vamos compartilhar esse vídeo aí para chegar nas autoridades, porque é só um pequeno trecho, tá bom? Isso aí rapidamente para se ter uma ideia daquela fila de carros parada. Pode acender, Omeres. Das condições da estrada que dá acesso à Pedra Grande. Eu acho que por diversas ocasiões nós já estamos pedindo providências ao Poder Executivo. A Pedra Grande, eu não vou ficar me alongando aqui dizendo da importância da Pedra Grande para o município, que é o ponto turístico de maior relevância da nossa cidade, visitado por pessoas do Brasil e do mundo, que é a maior rampa natural da América Latina, que as pessoas praticam o esporte do voo livre, enfim, né, que é um patrimônio estadual, natural, tombado. Eu não vou ficar me alongando, explicando por que é importante fazer a manutenção da Estrada da Pedra. Então as pessoas tentam acessar, as pessoas nos visitam, recentemente passamos por um feriado prolongado e as pessoas não conseguem subir, por falta de manutenção na estrada. Então diversas pessoas, acho que todos os vereadores aqui são procurados, né? Cidade pequena ainda, a gente anda na rua, as pessoas se conhecem, elas falam, dá para pedir para melhorar a Estrada da Pedra lá e tudo mais. Então, trouxe esse vídeo, chegou ao nosso gabinete, diversas fotos, as pessoas ficam mandando, não vou ficar colocando todas aqui, porque não tem sentido. Mas, mais uma vez, eu fiz uma indicação por escrito, mas pedi gentilmente ao líder do prefeito, se puder fazer a intervenção junto à Secretaria de Infraestrutura, tenho certeza que o senhor luta também por melhorias na infraestrutura do município, mas para que faça a manutenção correta dessas estradas, né? Existe um protocolo para que se faça manutenção em estrada rural, não é simplesmente jogar uma máquina lá, tem todo um protocolo de fazer abaular a via, para jogar água para as laterais e não para o centro da via, para evitar uma erosão e buracos, enfim. Tudo isso precisa ser feito com uma tecnicidade, ainda que seja uma estrada rural. Então, uma estrada de terra. Pedimos que a prefeitura faça essa manutenção. O segundo assunto que eu gostaria de tratar é uma questão interna corporis, né? E aproveitando o requerimento que foi lido, os esclarecimentos do nobre presidente, eu entendo que a gente chegou num momento, nós vereadores, que nós precisamos entender a relevância de ter uma Câmara forte, né? A relevância de ter respeito às instituições. Não é à toa que nós vivemos no Estado Democrático de Direito, onde vigora a tripartição de poderes, idealizada por Montesquieu, sistema de freios e contrapesos, onde o poder legislativo ele cumpre uma função muito clara. Por mais que existam críticos quanto à existência, ou à necessidade de existência de um poder legislativo, como o Paulinho diversas vezes colocou, né, que ele entende que não é o melhor formato, e em parte eu até compartilho com o entendimento dele, de que muitas vezes não é o melhor formato os legislativos municipais que nós temos hoje, mas enquanto não se altera a estrutura geral, o legislativo ele continua existindo. E ele continua existindo com função, com atribuição, com dever e com competência. Quando o Poder Legislativo, em um determinado momento da sua história, entende que ele deve enfraquecer os pilares da sua instituição e abrir mão de recursos que são do Legislativo de direito, começam a acontecer problemas como o que nós estamos vivendo hoje. E pode-se dizer que é culpa do prefeito hoje, porque ele não está fazendo o repasse para as necessidades que precisam do legislativo e tudo mais. Olha, eu chego ao ponto de dizer, não vou isentar de responsabilidade o chefe do Poder Executivo, mas eu acho que o problema maior está quando os vereadores dessa casa, que têm a responsabilidade de elaborar o orçamento para o ano seguinte, não o fazem da forma correta. E quando não o fazem da forma correta, abrem mão de recursos essenciais para a manutenção das atividades legislativas. E eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, eu estou aqui fazendo uma crítica ao legislativo como instituição e a todos nós. Porque não é possível que nós fomos capazes de abrir mão do 12º que é de direito da casa. Não é que o legislativo está gastando mais do que tem, ou mais do que precisa gastar. Não é porque as finanças do legislativo estourou, como o doutor Edson bem colocou, não é por causa disso.
É porque lá atrás teve-se um entendimento de que poderia abrir mão de verbas do Poder Legislativo e que o prefeito, de acordo com a necessidade, faria a suplementação dessa verba. Isso não é uma atitude, correta que preza pela independência dos poderes e pelo fortalecimento das instituições. Aliás, várias pessoas aqui, vários vereadores foram presidentes da casa e não tiveram problema nenhum em devolver verba para a prefeitura ao final do ano. Ninguém rasga dinheiro aqui. Em nenhum ano viu-se o presidente dessa casa rasgando dinheiro. Se sobrava recurso no final do ano, devolvia para a prefeitura. E muitas vezes fazia indicação de onde a verba tinha que ser usada. E o prefeito sempre atendeu isso. Agora, o meu questionamento é por que é que, num determinado momento, entendeu-se que pode-se abrir mão de verba que é do 10º da Câmara. Pode-se sucatear as estruturas do Poder Legislativo. Nós temos situações que não são colocadas a público, mas que hoje a estrutura do Poder Legislativo, ainda mais na época em que vivemos, de transmissão ao vivo via internet e tudo mais, você requer tecnologia, você requer cabeamento de qualidade. Sabe quanto custa um cabeamento para fazer toda a interligação dessas coisas aqui? O método, o fio, do cabo para fazer isso aí? Hoje precisa trocar e não tem dinheiro. Lâmpadas queimadas, o forro da sala de reunião está caindo. Necessidade de alteração, muitas vezes existem pessoas que têm dificuldade de acuidade visual e não conseguem enxergar com clareza o que é transmitido pelo data show. Existem outros recursos que são mais adequados para poder fazer essas exposições. Microfones, quantas vezes vocês estiveram sentados no plenário e a caixa de som está rachando o microfone? Necessidade de um tratamento acústico do plenário. Em determinado lugar onde você está sentado, você não escuta o que a gente está falando com clareza. E eu sei do esforço do presidente em implementar essas medidas, né? Era desejo fazer isso durante esse ano, mas por questões orçamentárias não foram possíveis, não foi possível fazer. E aí a pergunta é, de quem é a culpa? É do prefeito que não faz o repasse? Ou é do Poder Legislativo que não se posiciona como casa independente? Dos vereadores que não honram a sua posição de independência para votar aquilo que é bom para o município, de forma independente de coloração partidária, e defendendo a instituição sobre tudo, defendendo o interesse da população de ter um atendimento de qualidade nessa casa, atendimento de qualidade inclui tudo isso que eu falei e tantas outras coisas. Então, quando nós chegamos num momento como esse, e o presidente se vê numa condição de anunciar uma eventual, porque eu espero que seja uma eventual, que eu acredito que existem soluções para esse caminho ainda a ser percorrido, como o senhor bem colocou, mas de exonerar trabalhadores dessa casa, que durante 4 anos estiveram trabalhando regularmente, servindo a comunidade, né, e que têm os seus contratos, vamos dizer assim, em vigência, e a princípio até 30 de dezembro, né, quando muitos serão exonerados por seus vereadores não ter sido reeleitos, e outros até por troca de assessoria, qual a necessidade de se antecipar isso, prejudicar o trabalho dos vereadores, porque é um mês de trabalho ainda, e eu tenho certeza que os vereadores que não foram reeleitos fazem questão de fechar, de trabalhar até o último dia do seu mandato, né? Não tenho visto nenhum tipo de desleixo, relaxo por aqueles que não foram eleitos. Volto a dizer, o vereador Jorge trabalha na frente do meu gabinete, está todo dia aí, independente de não ter sido reeleito, apesar de ter sido uma votação expressiva. Então, por que é que nós vamos cercear o direito de trabalho desses vereadores? Nós sabemos que o vereador ele necessita do trabalho dos assessores, são funcionários valorosos que auxiliam tecnicamente, auxiliam no atendimento à população. Por que é que nós vamos ter que fazer isso, né? Se não, entendo que essa necessidade extrema só vai ocorrer se de fato, contabilmente não houver recurso e o prefeito se negar a fazer o aporte necessário para que essa despesa seja coberta. E nós não estamos no limite de gasto constitucional, né? Então nós temos um espaço muito grande para receber esses valores ainda, para que essas despesas sejam cobertas. Só uma parte de um segundinho. Por favor. A coisa mais difícil que tem é você gerenciar orçamento alheio, né? Você tem que, votam atrás e você tem que assumir o orçamento que te foi imposto. Não é que a gente fez um orçamento estudado,
teve um processo de transição, onde a gente saberia onde vai parar. Você senta na cadeira e vire-se. Como no inglês chulo, que eu fazia no turn on yourself, vire-se. Vire-se. Por isso que eu concordo com a sua fala, até agradeço essa complementação, porque não há orgulho nenhum em fazer isso, mas também não há desonra nenhuma em fazê-lo. Então eu só gostaria que as pessoas, talvez esse mecanismo funcione até como um mecanismo sensibilizador, para que as pessoas realmente façam o que tem que ser feito, independentemente de aproximação partidária, como você bem disse, pessoal, não interessa. O que a gente tem que ver é que tem gente precisando ser acolhida e a casa tem que andar. Eu espero que o próximo presidente não sinta esse fardo sobre seus ombros, porque a gente realmente teve muita ideia e não conseguiu colocar nada em prática. O Daniel, inclusive, assessorou a gente na época que a gente queria fazer melhorias na qualidade de som. Quantas pessoas reclamaram aqui do som, que não funcionava, que não funciona, e a gente teve, mal e porcamente, conseguimos colocar uma bancadinha ali para acolher o pessoal da imprensa, mas nada. Ficamos gerenciando crise. Só isso que a gente fez. Obrigado, Daniel. Permite uma parte, vereador? Permito. Então, no ano passado, antes da votação do orçamento do ano passado, a Comissão de Finanças do ano passado, ela fez uma emenda para que se chegasse aos quase 6%. Né? E aí, essa emenda foi negada nessa casa. A maioria votaram contra a emenda porque um acordo entre os vereadores da casa com o executivo é que, se houvesse necessidade, ele repassaria esse ano, né? Repassaria o que houvesse necessidade desse ano. Então, acabaram votando pela não aprovação da emenda, mas a gente queria que aprovasse a emenda para que ficasse justo, né? Então, eu acho que a casa também, ela votou contra essa emenda ano passado, então hoje a gente está pagando uma coisa que ficou de boca só no acordo, né? Obrigado, vereador. Por isso que eu disse que, em partes, eu não excluo a responsabilidade do prefeito. Eu acredito que o prefeito vai cumprir, o que foi prometido. Acredito que, inclusive, o requerimento protocolado pelo vereador Lucas hoje, nobre vereador Lucas, é para isso, é para ter uma estimativa precisa dos valores necessários para cobrir o gasto com o pessoal até o final do ano, para que possa ter uma conversa específica com o chefe do Poder Executivo, para que seja cumprido aquilo que foi acordado. Por isso que eu entendo que essa é uma medida, nesse momento, para apagar fogo, para terminar o ano bem, respeitando e honrando essas pessoas que tanto trabalharam nesses últimos 4 anos e merecem ter, não merecem ter seus contratos rompidos de uma forma abrupta, sem um planejamento para tanto. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, a segunda questão é importante, exatamente isso que o Dr. Edson falou. A minha crítica, ela é institucional. Eu não sei se eu fui claro aqui, baixinho, mas isso que você colocou da emenda aqui é exatamente isso. Em determinado momento, os vereadores abriram mão daquilo que é de direito, de fazer um planejamento e um orçamento preciso para o ano seguinte, e permitiu que essa situação chegasse até hoje. Então, eu faço um pedido, né? Alguns dos vereadores foram reeleitos, na primeira sessão do ano haverá a eleição da mesa para o presidente do próximo ano governar ou gerenciar a casa. Dificilmente serei eu, por razões óbvias, né? Não preciso nem dizer. Agora, muito provavelmente a base do governo já articulou e já tem um nome para ser o presidente. Então, eu espero que exista conversa com o Dr. Edson, com quem vai comandar essa casa, para que faça um orçamento junto com os funcionários de carreira, que são funcionários competentíssimos, que auxiliam nos trabalhos legislativos, para que se faça um orçamento contemplando tudo o que precisa ser feito na Câmara Municipal. Questão do ar-condicionado, que eu não citei, pintura de faixa no estacionamento, pintura externa do prédio, tantas coisas, gente. Então, colocar isso no orçamento, porque existe verba para isso. Fazer isso de forma organizada, né, sem falar da questão ainda que vai ser discutida nessa casa, sobre a fixação de subsídio dos vereadores, tão defasado, né, sem repasse inflacionário há praticamente 3 anos, né, e tudo isso tem espaço
Tem verbo para isso, que é de direito, é constitucionalmente garantido. Tudo isso que eu falei aqui é constitucionalmente garantido. E eu acredito que está no momento do vereador se posicionar como vereador, como representante do Poder Legislativo em nome dessa instituição. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador. Não temos mais nenhum vereador inscrito em tema livre, nobre presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta da ordem do dia. Processo a ser discutido e votado na ordem do dia da sessão ordinária do dia 17 de novembro. Projeto de lei complementar número 008/16, de autoria do Executivo, que altera a lei complementar número 636/11, a respeito de horários da Biblioteca Municipal. Primeira discussão, maioria absoluta. Votação nominal. Projeto de lei número 059/16, de autoria do vereador Wilson de Vasconcelos Veigas, que dispõe sobre denominação de Viela, Caminho Suave, a área pública localizada no Jardim Cerejeiras, nesse município. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei número 063/16, de autoria do vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, dispõe sobre denominação de Praça Fábio Barreto Mateus, a área pública localizada entre os seguintes locradouros: Avenida Juca Peçanha, Avenida Zezico Peçanha e Rua Itaguaçu, do loteamento Jardim Sumaré. Primeira discussão, maioria simples. São esses os projetos, nobre presidente. Nesse instante, coloco em discussão e votação o projeto de lei complementar, número 008/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Este vereador. Pois não, vereador. Obrigado, presidente. Bom, na verdade, eu gostaria de apresentar uma emenda verbal ao primeiro artigo da lei, pelo seguinte, nesse primeiro artigo, a Prefeitura está propondo a redução de 1 hora do horário de funcionamento da Biblioteca Municipal aqui do centro da cidade, que a lei atual é às 18 horas, e eles estão propondo que se feche às 17. Então, gostaria de propor essa emenda, né, para que fique mantido o horário da lei 636/11, que é o que está em negrito no corpo do texto, né, em vez de ser às 17 horas, ser às 18. Tá, nesse instante, coloco em votação a emenda do nobre vereador Paulo. Se houver algum vereador interessado em falar mais alguma coisa, ou podemos votar? Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Sim. Gostaria de apoiar a emenda do Paulo Jesus. É importantíssimo destacar, senhores vereadores, a emenda do vereador Paulo realmente vem de encontro com uma necessidade da sociedade. A maioria das pessoas trabalham até às 5, 5h30. O horário que ela pode passar na biblioteca para devolver ou para retirar um livro é justamente esse. O ideal até que fosse um pouquinho mais tarde até, né, para justamente termos uma participação da sociedade dentro de um espaço público tão importante quanto a biblioteca. É nesse sentido que eu declaro apoio e peço a coerência dos senhores vereadores no sentido de realmente ser mantido até às 18 horas. É totalmente coerente o posicionamento do vereador Paulo Jesus. Muito obrigado. Paulo, eu lembro que quando eu morava em São Paulo, eu frequentava muito a Mário de Andrade, que aliás é um lugar que você não vai para buscar livro, você vai para
ler livros. Eu acho que, mesmo às 18 horas, ainda é pouco. Eu acho que precisaria ter um horário estendido, né? Tanto boteco aberto até a meia-noite, né? Uma biblioteca fechando às 17. Acho que por isso que esse país está com essa pujança toda, né? Na droga, no álcool, né? Estamos fabricando marginais e estamos provocando que isso aconteça. Biblioteca tem que ficar aberta, biblioteca fechada não serve para nada. É que nem a mente de algumas pessoas, né? É uma biblioteca fechada. Pela ordem, presidente. Só para entender, é para manter o horário? O horário, alô? O horário atual, porque a lei 636/11, ela está em vigor. Então a biblioteca, hoje, ela fecha às 18 horas. A lei, esse projeto de lei, o 08/2016, está propondo a redução do horário em 1 hora, para as 15. A minha emenda é que não seja às 15, mas sim às 18. É a Então manutenção do horário atual, manter o que está hoje funcionando. Eu acho que se for, então tem que votar, porque vai manter a lei do jeito como está, né? É que existem outros artigos na lei falando, a lei não fala apenas disso, né? Fala de outras coisas. Entendi. Então acho que é melhor pedir vista do projeto para dar uma estudada. O senhor está pedindo vista do projeto, vereador? É isso? Bom, coloque em votação os vereadores que concordam com o pedido do vereador Fabiano, que permaneçam como estão. A gente poderia colocar isso na segunda-feira? Já? Pode ser? Então, visto por uma sessão. Passamos ao projeto 59/2016, projeto de lei. Coloco em discussão e votação. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Vereador. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Minha diretora, nobres pares, público presente. Então, esse projeto aqui, a princípio, era como travessa, caminho suave. Mas, conversando com o pessoal do Executivo, eles entendiam que, eu acho que travessa não seria o bom termo, e sim uma viela, porque, de fato, é uma rua estreita, né? Uma passagem estreita. Então justifique-se o presente projeto de lei, conforme dispõe a Lei 4.161, de 9 de setembro de 2013. Tendo em vista que não há registro oficial no município de Atibaia de denominação de área pública situada à rua Eduardo Guedes de Toledo, altura do número 309, e rua Antônio Sebastião Garcia Lopes, na altura número 450, Jardim Cerejeiras. A referida área pública é uma espécie de viela, onde está localizada a CEI Maria José Borges Russumano. Serve de passagem de moradores que tem portão nos fundos, e os pais de crianças que não querem dar a volta imensa usam para acessar a creche. A fim de evitar que alguns proprietários resolvam fechar a passagem, alguns pais sugerem que faça alguma denominação. Então, foi por isso viela. A denominação é uma homenagem à antiga cartilha Caminho Suave. Então, quantas pessoas aqui, nós aqui, os mais antigos, usamos a cartilha Caminho Suave, né? Você é bem mais de mil. Então, como é, de fato, um caminho mesmo, e ela dá acesso à creche e a moradores, né? Então, a gente buscou esse nome, Caminho Suave, para que ficasse combinando com a creche. Então, aqui, a creche, alguns moradores, a princípio, já começaram a fechar aquele espaço de 2 metros para os terrenos deles. Então, para que tivesse uma denominação e que a prefeitura pudesse cobrar com a lei, então a gente já fez essa denominação. Obrigado, senhor presidente. Espero, conto com o voto de todos. Obrigado. Mais algum vereador? Coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão.
Aprovado em primeira discussão. A segunda discussão. Em discussão e votação, o projeto de lei número 63 de 2016. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. A segunda discussão. Solicito ao primeiro secretário para que verifique se existem vereadores inscritos em explicação pessoal. Não existe nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, nobre presidente. Não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, dou a presente por encerrada às 18h05, convocando desde já vossas excelências para a próxima sessão ordinária no dia 21 de novembro, às 17h. Nesse instante, abro a primeira sessão extraordinária, no dia de hoje, 17 de novembro de 2016, solicitando ao primeiro secretário para que faça a verificação de quórum. Estão presentes 16 vereadores, senhor presidente. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos desta primeira sessão extraordinária, solicitando ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados, discutidos e votados nesta sessão. Projeto de lei número 059/16, de autoria do vereador Wilson de Vasconcelos Veigas, que dispõe sobre denominação de Viela, Caminho Suave, a área pública localizada no Jardim Cerejeiras, nesse município, segunda discussão, maioria simples. Projeto de lei número 063/16, de autoria do vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, dispõe sobre denominação de Praça Fábio Barreto Mateus, a área pública localizada entre os seguintes locadores: Avenida Juca Peçanha, Avenida Zezico Peçanha e Rua Itaguaçu, do loteamento Jardim Sumaré. Segunda discussão, maioria simples. Pelo senhor presidente, gostaria que o senhor pudesse colocar em votação para que os projetos 59 e 63 fossem votados englobadamente, tanto na segunda quanto na redação final. Não, foi tirado de pauta o 08, presidente. É o 59 e 63, são maioria simples. E os dois votados unanimemente na primeira discussão. Tá, coloquem. Os vereadores concordam com a solicitação do vereador Baixinho. Permaneçam como estão. Ok, vamos lá. Nesse instante, coloco em votação os projetos 5963. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam como estão. Aprovado a oficiência. Segunda discussão, a redação final. Nesse instante, encerro a primeira sessão extraordinária. Às 18h, dando por aberta a segunda e última sessão extraordinária dessa noite. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Estão presentes 16 vereadores. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos da segunda sessão extraordinária, solicitando ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos a serem lidos, serem votados nessa sessão. Projeto de lei número 059/16 e projeto de lei número 063/16. Com pedido do nobre vereador Wilson Vasconcelos Veiga, que os pedidos sejam votados englobadamente em redação final, nobre presidente. Perfeito. Coloque em votação os projetos
Coloco em votação os projetos 59 e 63. Os vereadores que concordam com os projetos permaneçam como estão. Aprovado em redação final a sanção do senhor prefeito. Nesse instante, encerro a segunda e última sessão extraordinária, convocando os novos vereadores para a próxima sessão ordinária, na próxima segunda-feira, dia 21. Tenham todos uma boa noite. Obrigado.